Olá, sou Ana Lívia, sou da Faculdade de Ciências Humanas do Sertão Central, a FACHUSC, e estou aqui para apresentar meu trabalho de conclusão de curso, que está intitulado como o uso etnobotânico de plantas medicinais conforme a percepção de jovens e adultos da comunidade rural do Sertão Central de Pernambuco, e tem por orientação o mestre Dan Vitor Vieira Braga. Segundo Cordeiro e Félix, a Caatinga possui um rico ecossistema exclusivamente brasileiro, com grande diversidade de espécies elevadas a endemismo. O que é isso? Corroborando, com esses autores, como eu já tinha falado, as espécies, que estão levadas ao endemismo são espécies que só acontecem exatamente naquele bioma, não acontece mais em nenhum outro local. De acordo com Leto e Caetano, eles certificam que o ser humano tem empregado as plantas como fonte de medicamentos para os males que assolam a comunidade em geral, a comunidade que eles estão inseridos. E, de acordo com Marinho, Silva e Andrade, a etnobotânica ela busca o conhecimento e o resgate do saber tradicional, particularmente relacionada com os recursos vegetais. Alves confirma isso, dizendo que a valorização do conhecimento etnobotânico presente nas comunidades rurais é de grande relevância, não só para a comunidade, mas também para quem pesquisa, quem está dentro da comunidade, está inserido ali, e também quem vem para pesquisar, como foi o meu caso. Por quê? Porque isso é uma valorização e o enriquecimento cultural de um povo. O objetivo geral foi analisar o conhecimento etnobotânico sobre plantas medicinais da Caatinga de uma comunidade rural, que está localizada no Sertão Central de Pernambuco, e também analisar a influência da variação de idade, e onde ela também a gente observou a relação entre a noção da ciência e evidência entre os jovens e os adultos desse local e como eles fazem o uso dessas plantas. A área de estudo foi a comunidade de Umães, que está próximo a Salgueiro, um distrito de Salgueiro, e tem por hora aproximadamente 2.100 habitantes. A pesquisa foi um estudo de caso que foi pesquisada tanto na comunidade como também no Google Acadêmico. A gente fez uma pesquisa semi-estruturada com 60 entrevistados, 30 do ensino médio, 30 pessoas do ensino médio numa escola e 30 pessoas da comunidade. Aqui temos a tabela, um pouco do resumo da tabela, porque são muitas plantas, foram citadas 200 e aqui tem um resumo, da tabela de 242 espécies que foram citadas. E aqui eu selecionei só algumas para a gente ter uma análise, dessa tabela. Aqui a gente tem as principais plantas medicinais citadas pelos membros da comunidade geral. O gráfico A é os idosos e o gráfico B são os jovens. Entre elas foram bem mais citadas o alecrim e o hortelã pelos idosos, com 7,51% das informações, O hortelã e o alecrim pela parte dos idosos foram os mais citados, e pela parte dos jovens foi o alecrim e o capim-santo. O alecrim com 11,27% de indicações, e o capim-santo com 8,45%. Aqui a gente tem a comparação das principais indicações, terapêuticas. Para que essas pessoas usam? A amigdalite foi mais citada pelos idosos, e foi uma comparação. Os idosos indicaram mais ela, e
os jovens indicaram mais a cistite. E em seguido, né, foi citado o câncer também, mais pelos jovens. Esse gráfico agora, né, que é dos órgãos vegetais, a parte da planta que as pessoas mais usam. Sem espanto, já era de se esperar, né, as folhas serem mais usadas, porque é a parte mais comum das plantas. E logo em seguida, a semente. Mas os jovens disseram mais do que os idosos. De acordo com eles também, né, as formas de preparo são por decocção e infusão, que tem uma diferença. A infusão, você vai colocar água diretamente na parte da planta que for usar, e a decocção você vai colocar a planta de molho, que também foi citada. A infusão foi mais citada pelos idosos e a decocção mais citada pelos jovens. Então, de acordo, né, com os dados que eu acabei de mencionar, a gente pode concluir que os dois grupos de habitantes da comunidade possuem o conhecimento tradicional do uso de plantas, né, de plantas medicinais no preparo de fitoterápicos. Por quê? Porque a gente vê, de acordo com os dados são bem relevantes e a gente pode afirmar que sim, que ainda faz parte da cultura, né, da comunidade, o uso de plantas para tratamento de doenças, até o câncer, como tem um dado, foi mencionado, né, que a comunidade ainda é apegada a esse costume, um costume que a gente pode confirmar através do estudo etnobotânico. E ao comparar-se com os dois grupos, percebe-se que um perde o conhecimento etnobotânico tradicional na comunidade, havendo bem menos diversidade de espécies medicinais conhecidas e indicações entre os jovens do que os idosos. Por quê? Por que eu posso afirmar isso? Porque a quantidade de respostas dos idosos foi bem mais diversa. Os idosos, eles falaram bastante plantas que às vezes nem o nosso conhecimento, através de estudos, a gente consegue comparar. E os jovens, né, tá inserido sim no conhecimento deles, mas não tanto quanto os idosos. Havendo assim, né, a necessidade de implantação de ações de educação para que os conhecimentos tradicionais dessa comunidade não sejam perdidos ao passar do tempo. Aqui algumas referências, né? E agradeço a atenção de todos. Muito obrigada. Espero que tenha dado o meu melhor. Obrigada.